Olá, seja bem-vinda ao culto de mulheres do Ministério Everlast Woman da Igreja Batista Getsemane. Respire fundo, acalme seu coração e vamos dar início ao nosso culto. Eu te convido a meditar em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 23, que diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Gostaria de orar com você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de podermos te servir. Pelo privilégio, Senhor, de sermos mulheres feitas à sua imagem e semelhança. Senhor, tudo que nós fazemos, fazemos de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por isso, Pai, a obediência à Tua palavra é tudo o que nós queremos. Nós queremos entender os nossos papéis, o nosso papel diante do Senhor, o nosso propósito para o qual fomos criadas. E por isso, Deus, nós te glorificamos e te agradecemos, porque a Tua palavra traz tudo aquilo que nós precisamos saber sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixo vocês com o pastor Gustavo Viana, que vai falar sobre submissão. E eu oro para que o seu coração seja terra fértil para receber essa palavra e para compreender os propósitos de Deus para a vida da mulher cristã. Um beijo e fique com Deus. Olá, mulheres. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Gustavo Viana, trabalho aqui na juventude da nossa igreja e hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Eu gostaria de começar essa conversa lendo Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, que está escrito o seguinte: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Veja bem, nas últimas 6 décadas houve um amplo debate na sociedade sobre o tema igualdade. E quando se fala desse tema, há 3 questões que se destacam, a saber, as questões étnico-raciais, as questões socioeconômicas e as questões de gênero também. E se você perceber bem, essas 3 questões estão indicadas aqui no texto de Gálatas capítulo 3, versículo 28, quando Paulo diz que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. E quando a gente começa a falar sobre essa questão de igualdade de gênero, surge uma discussão no meio da igreja e também na sociedade sobre a submissão da mulher dentro do lar. Pois bem, é desafiador falar sobre esse tema, ainda mais nos nossos dias. Nós estamos aqui na série Desafios da Mulher Cristã. Percebe-se que já existem desafios pelo fato de serem mulheres, ainda mais cristãs. E vem a pergunta: há espaço para falarmos sobre submissão nos nossos dias? Isso ainda é socialmente aceitável? Isso ainda é biblicamente válido? Pois bem, eu quero conversar um pouco com você sobre isso, porque é um tema que nos importa muito, principalmente nas discussões dos nossos dias. E para continuar essa conversa, eu gostaria de ler com você o texto que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Eu quero chamar a atenção de você para 3 princípios nesse texto que são colocados pelo apóstolo e que nós possamos refletir um pouco sobre eles e aplicarmos isso nas nossas vidas. A primeira coisa que eu acho muito interessante, o termo que Paulo utiliza logo no início desse versículo, ele está se dirigindo a mulheres. Veja bem, Paulo não está utilizando aqui de mediadores entre ele e as mulheres, as suas ouvintes. Tampouco está colocando as mulheres numa posição passiva somente de escuta, mas está convidando-as a um diálogo. A mulher, durante muito tempo, dentro do contexto judaico, ela era vista como inferior, intelectualmente inferior, e alguns chegavam ao absurdo de considerarem que as mulheres nem tinham alma.
Alguns judeus, por exemplo, diziam que seria melhor queimar o livro da lei a ensiná-lo às mulheres. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina sobre a mulher. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, diz o seguinte, que o Senhor Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. A mulher, assim como o homem, traz consigo aquilo que nós chamamos de imago Dei, ou seja, você, mulher, é feita à imagem e à semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, você é dotada de intelecto, da capacidade de ouvir, de raciocinar, de criticar e até mesmo de se posicionar. Aqui a gente pode perceber como que Paulo está se dirigindo às mulheres. Uma coisa que Jesus resgatou durante o seu ministério foi justamente dar voz às mulheres. Ele não enviava os homens para falarem às mulheres, pelo contrário, muitas vezes eram as mulheres enviadas para falarem aos homens. Jesus dialogava diretamente com as mulheres, porque nós precisamos reconhecer esse princípio bíblico de que a mulher em nada é inferior. Ela é capaz de ouvir por si mesma, ela é capaz de raciocinar por si mesma e ela é capaz de opinar por si mesma. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Paulo está se dirigindo diretamente às mulheres. Não é uma palavra direcionada aos seus maridos, filhos, pais, irmãos, dentre outros, mas sim às mulheres. A segunda coisa, quando Paulo diz, sujeite-se cada uma ao seu marido, eu gostaria de salientar aqui esse verbo utilizado no texto, sujeitem-se. Isso dentro da língua portuguesa nós chamamos de voz reflexiva. É quando o sujeito executa sobre si mesma a ação pronunciada. E é justamente o que está acontecendo aqui. Durante muito tempo, as mulheres foram literalmente subjugadas pelos homens, principalmente pelos do convívio do lar. Muitas foram inferiorizadas, até mesmo fisicamente agredidas. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, Paulo está se dirigindo à mulher no sentido de que, mulher, não será o seu marido que irá te subjugar, não será o teu pastor, não será o teu colega, o teu amigo ou até mesmo os teus filhos. Esse é um processo que você tem o poder de decisão, assim como o poder de ação de sujeitar-se. Veja que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sujeitem-se aos seus maridos. Uma coisa que nós precisamos entender que a mulher, ela não é inferior em nada ao homem, inclusive na ação sobre si mesma. Se nós pegarmos ao longo da história aí, nós poderemos ver vários abusos que foram cometidos contra as mulheres numa perspectiva de que elas são frágeis, inferiores e que devem ser então dominadas pelos homens. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Paulo está nos ensinando aqui essa ação reflexiva que a mulher faz sobre si mesma. E o terceiro ponto, e aqui eu considero o mais importante, ele está dizendo assim, como ao Senhor. Veja que o cristão, tudo que ele faz, do trabalho ao serviço litúrgico, religioso, no lar, na vida, tudo que nós fazemos é considerado um culto a Deus. Tudo que fazemos deve ser como algo prestado a Deus, inclusive os nossos relacionamentos familiares. E quando diz assim, como ao Senhor, nós temos Jesus como o exemplo em tudo para as nossas vidas. Ele é tanto o exemplo de submissão, como também o exemplo de autoridade. Veja bem, lá em João capítulo 13, Jesus nos dá uma grande lição de humildade porque ele lava os pés dos seus discípulos. Ele toma ali literalmente o lugar de um escravo. E naquele texto, Jesus diz algo muito interessante. Ele fala com os seus discípulos o seguinte, vocês me chamam de mestre e fazem muito bem porque eu sou. Vocês me chamam de Senhor e fazem muito bem porque eu o sou. Ou seja, o fato de Jesus lavar os pés dos discípulos não o diminuiu em nada. Então ele é um exemplo para nós de serviço, de submissão. Filipenses capítulo 2, Paulo também vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou. Veja bem, novamente, a voz reflexiva aí. E assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele também é o nosso exemplo de autoridade. Porque quando nós estamos falando de submissão, isso não é algo que somente as mulheres devem aprenderem sobre, mas os homens também devem aprender e muito sobre isso. Porque quando Paulo utiliza o exemplo de autoridade, ele utiliza novamente Cristo como sendo aquele modelo qual nós devemos perseguir. E ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o modelo de serviço como o modelo de autoridade estão em Cristo. Ele é o nosso exemplo em tudo, e tudo que fizermos seja para a glória dele. Então, veja bem o que nós estamos falando aqui sobre submissão. Nós não estamos falando que deve ser colocado de uma forma agressiva, até mesmo de uma forma imposta, mas é um fruto da consciência, de uma reflexão sobre os princípios que a palavra de Deus trazem para nós, mesmo nos nossos dias. Nós, hoje em dia, sofremos uma pressão social de todos os lados, mas nós, como cristãos, nós estamos firmados na obediência à palavra do Senhor, pois essa é a nossa rocha. E quando nós estamos falando de submissão, nós estamos falando da responsabilidade que os homens têm de amarem, de cuidarem das suas esposas. Não porque elas são frágeis ou inferiores, elas não são, mas porque Cristo é o nosso exemplo de amor e de serviço e de autoridade. E eu quero caminhar um pouco mais com você aqui. Por que Cristo é o nosso exemplo? E eu quero voltar com você no texto de Gálatas, capítulo 3, no versículo 26, está escrito o seguinte: todos vocês são filhos de Deus. Uma coisa que equipara homens e mulheres que compõem a Igreja de Jesus Cristo é que nós somos filhos de Deus. Ninguém é mais filho ou menos filho por conta do seu gênero, mas nós somos filhos de Deus. É isso que eu e você precisamos entender nas nossas relações familiares. Nós somos filhos de Deus que estão se relacionando com outros filhos e filhas de Deus. E Paulo vai dizer como que nós nos tornamos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu senhorio. E o texto continua dizendo no versículo 27, pois que em Cristo foram batizados. O batismo ele aponta para uma realidade espiritual que nós chamamos de novo nascimento. É o que nós chamamos também de regeneração. Nós entendemos que essa submissão, ela acontece num contexto onde as pessoas foram regeneradas. Isso é muito importante para nós, porque a partir do momento que eu e você somos feitos filhos e filhas de Deus, a nossa mentalidade, ela muda. E o texto continua dizendo também, porque em Cristo foram batizados, e a última coisa que Paulo fala aqui, de Cristo se revestiram. Essa ideia de se revestir é a ideia de se vestir com uma roupa que se coloca por cima. O que eu quero dizer com isso? Se nós cremos em Jesus, se nós nascemos de novo nele, fatalmente toda a nossa vida expressa Jesus, inclusive dentro dos lares. Eu sei que falar sobre submissão é muito difícil nos nossos dias, principalmente considerando um contexto histórico no qual isso foi muito mal explorado. Mas eu creio que esse é um princípio de Deus para as nossas vidas e que você, mulher, você pode refletir sobre isso e você pode fazer isso. Não é uma imposição que o seu marido vai fazer ou qualquer outra pessoa vai fazer, mas é você. Isso não quer dizer também que você tem que se submeter a tudo. Uma coisa como pastor eu falo, muitas mulheres até mesmo dentro da igreja, às vezes são agredidas pelos seus maridos. Você não é obrigada a passar por isso, né? Isso começa lá no namoro. Veja bem com quem você está namorando, com quem você está casando. Mas uma vez casada, você não precisa se sujeitar a tudo. Não é isso. Veja que o modelo de sujeição que nós temos é Cristo. Cristo, sim, é perfeito e imaculado. Eu sei, enquanto marido, muitas vezes eu erro.
mas eu procuro todas as vezes também me consertar em Cristo e que o meu relacionamento com a minha esposa, a minha autoridade exercida dentro de casa, seja um exemplo de Cristo. Então, a minha oração é que Deus te abençoe. Lembre-se sempre disso, o nosso modelo é sempre Cristo. Seja na sujeição, seja no governo. Entenda que não existe sujeição que possa nos diminuir ou autoridade que possa nos fazer crescer. Somos todos filhos de Deus, nascidos em Jesus e revestidos de Cristo. Ou seja, toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e palavras devem ser balizados por Cristo e pela sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, mulher, eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí no seu lugar e reflita comigo nessa oração. Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, o Senhor nos criou. E o Senhor nos deu Cristo como exemplo e como Senhor das nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, que em tudo possamos refletir a sua glória nessa vida, nos nossos relacionamentos, em todos os âmbitos, seja o nosso lugar de submissão, seja o nosso lugar de autoridade, que em tudo possamos refletir Cristo, entendendo que nada nessa vida pode nos diminuir ou até mesmo nos engrandecer diante daquilo que o Senhor fez de nós. E ao teu nome, Senhor, toda a honra, toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Que maravilha de palavra, eu tenho certeza de que você foi muito abençoada. Quero te lembrar que apesar do distanciamento social que estamos vivendo, nós temos atividades acontecendo online. O Ministério de Mulheres tem células, o Clube de Leitura, o Pausa, nós temos o Discipulado Minimalista e uma equipe de conselheiras esperando para te acolher com muito carinho. Na próxima quinta-feira, nós vamos seguir estudando, aprendendo sobre os desafios da mulher cristã e vamos falar sobre o papel da mulher na igreja. Você pode acompanhar toda a nossa programação seguindo as nossas redes sociais aqui embaixo. Vamos orar então? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Te louvo, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa liderança e peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor siga guardando a vida das minhas irmãs, dos seus familiares, Deus, livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta.